Metrópolis. Direção de Fritz Lang, roteiro de Thea von Harbour, esposa de Lang. A genialidade de Fritz Lang antecipou a ficção científica na tela. Em Metrópolis, Lang dimensiona com maior energia aquela visão de Manhattan que ele encontrou em 1924. O mundo das máquinas, que continua a crescer e se automatizar. Tudo em Metrópolis é grande. E do filme participaram 25 mil homens, 11 mil mulheres e 750 crianças. Sua realização consumiu 310 dias e 60 noites. E sua glória mantém-se intacta após 53 anos de cinema. Vamos agora? Hoyneff, crítico de cinema do jornal O Dia. Francisco Pedro do Couto, também crítico cinematográfico. Convidada especial, Lena Frias, jornalista. Salviano Cavalcante de Paiva, crítico de literatura, crítico de cinema. Aristóteles Rodrigues, professor de psicologia, psicólogo. José Guilherme Correia, crítico de cinema, crítico de televisão. Jorge Monclar, diretor de fotografia. E outro convidado muito especial, Jorge Tchaikovsky, arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem, vamos agora então à obra de Fritz Lang, Metrópolis. Hoje, excepcionalmente, programa para maiores de 16 anos. Bem, vamos dar início aos nossos debates, mas eu gostaria de lembrar ao telespectador que após aqui a nossa conversa, ainda teremos uma comédia muito divertida, Aconteceu em Monte Carlo, que traz Vitória de Sica e Marlene Dietrich. Bem, agora eu gostaria que cada pessoa desse uma opinião bem rápida, apenas para se situar em relação ao filme. Começando por nosso convidado especial, Jorge Tchaikovsky. Eu acho que o filme realmente é muito interessante pelo aspecto da cenografia, do mundo futuro que ele consegue criar e que transmite tão bem uma ideia do próprio Fritz Lang de que um expressionismo sutil deve unir a ação à cenografia, exatamente. A cenografia é extremamente importante nesse filme. É verdade, sua palavra como arquiteto, então, Jorge Monclar. E também o trabalho do Freud, né, do Carl Freud, né, o grande fotógrafo do expressionismo alemão. Eu acho que esse filme, junto com o Nosferatu, o Caligari e não sei qual que a gente poderia juntar aí entre os quatro grandes, aí, mas é o mais marcante do expressionismo, que ele vai realmente dar ao cinema americano as chaves do grande cinema americano, né? E para José Guilherme Correia, que é Metrópolis? Bom, posso resumir bastante. Para mim é o acontecimento aqui da programação do Cineclube e certamente um dos 10 melhores do ano em televisão, né? Eu acho que esse ano a TVE, pelo menos 2 filmes, esse e A Caixa de Pandora, garantem 2 dos melhores. A TV Globo só terá os outros 8. E para Aristóteles Rodrigues? Olha, Dulce,
Um filme muito bem cuidado, muito bem acabado, detalhes maravilhosos. Acho que é um filme para ser aplaudido de pé, com um selo de qualidade de quase todas as obras nazifascistas que eu vi na minha vida. Salviano Cavalcante de Paiva. Bom, Dulce, deve ser esta a quinta ou sexta vez que eu vejo a fita. Cada vez eu gosto mais, pela forma. É um filme tão importante, e aí é que é a curiosidade, tão importante para mim, quanto foi o nascimento ou o despertar de uma nação do Griffith. Por curiosa coincidência, ambos têm uma temática e, sobretudo, um sentido profundamente antipático. Por quê? Reacionário, conciliador de classe, absolutamente abominável. Entretanto, na forma, o filme, Metrópolis, é certamente, como o Zé Guilherme disse, o mais, se não o mais importante, aquele que melhor revela o sentido expressionista do cinema alemão pré-nazista. Lena Frias, como é que você se situa? É um filme, sob todos os aspectos, extraordinário. A realização física do filme é extraordinária. Mas, e mais uma vez, se coloca aquela situação de admirável mundo novo, né? Um admirável mundo novo marcado por uma profunda angústia. Todos os filmes de science fiction ou futurológicos têm, me parece que essa característica de mostrar um homem muito angustiado com ele. Projeta-se um filme para 50 anos adiante, um filme de ano 2000, ou seja, um mundo angustiado, um mundo terrível, marcado por uma profunda brecha de classes, né? A despeito ou por causa da tecnologia? Exatamente. Francisco Pedro do Couto. Eu acho o filme simplesmente magistral, principalmente da segunda metade, visualmente e como movimento, como técnica de cinema, estava muito adiante do seu tempo e, como disse aqui o Monclar, realmente ele representou um marco mesmo no cinema. Representou uma chave para uma série de outros filmes, para problemas de montagem, de trucagem. E um detalhe que eu chamo também a atenção, que é preciso acentuar, que naquele tempo era difícil, embora Griffith tivesse feito a Intolerância, mas era muito difícil a direção de massa, e que é o que o Fritz Lang consegue com grande êxito, com mestria mesmo, no momento em que, principalmente as sequências mais ricas são quando o povo de baixo, né, parte para destruir a máquina, enfim, vai. E são momentos muito intensos da cinematografia dele e muito importantes para a história do cinema. Finalmente, Nelson Hoynefer, sua palavra. Bom, eu não concordo muito com essas correntes de teóricos modernos que pedem a cabeça de Thea von Harbou, a roteirista, pela sua colocação extremamente simplista da diversidade de correntes ideológicas. Então, tudo isso é verdade, o cunho reacionário do filme, ao meu ver, é indiscutível, mas eu acho que a isso sobrepõe-se o admirável tratamento do Fritz Lang. Bem, eu já posso imaginar que muita coisa será dita e muita coisa nós nem teremos tempo de falar. De qualquer sorte, esse filme tem dois aspectos. Um aspecto formal, de bastante riqueza, e também de conteúdo, que será discutido mais tarde. Vamos começar, então, pelos aspectos, como diz Hoynefer, propriamente cinemáticos. Eu queria voltar a Francisco Pedro do Couto. O que é que você viu assim de notável? Você já falou na direção de massas, de atores. A fotografia do filme eu acho extraordinária. A montagem e os cortes do filme dão também um sentido de movimento raro na época. Acentuam bastante e a fotografia, principalmente muito bem cuidada, conduz a atmosfera da obra com perfeição. Tudo é uma convergência de fatores, quer dizer, na realização cinematográfica que o Lang propõe e que consegue com um grande êxito. Alguns detalhes marcam, quer dizer, como aqui o nosso arquiteto Tchaikovsky falará melhor, mas sobre a arquitetura do filme, que também é bastante importante, onde nós mesmo assistindo há poucos identificamos a presença de uma tendência, pelo menos futurista, vamos dizer assim, como não fosse bem o arcabouço que eu quero dizer, mas na ambiência de certas sequências. A parte social também é bastante presente, mas o filme é muito mais forte pela sua visualização,
pela sua realização cinematográfica, pelo seu movimento, do que praticamente por um problema ideológico que no final se concilia. O Salviano, por exemplo, não gostou do final, eu também não gosto. Nós sobre isso falaremos daqui a pouco, estou reservando. Mas é por isso mesmo que eu estou separando. Quer dizer, abstraindo deste aspecto, e é preciso notar que o filme foi feito em 1926, né? Não foi feito hoje. Mas, e por isso mesmo, ser feito em 1926, pelo caráter político ou mesmo ideológico, pode ser um pouco relevado. E se colocar realmente como mais importante aquilo que o filme representou para o próprio cinema, que foi uma abertura, de fato, extraordinária. Por este aspecto. Ele é uma obra essencialmente visual, dinâmica e onde... Que cenas assim você destacaria? Bom, a sequência, quer dizer, eu gosto muito da sequência, me impressiona muito. Na quarta metade, mais ou menos, do filme, eu tenho a impressão que seja na quarta metade ou a terça parte final, a sequência em que a multidão parte para destruir a cidade de cima, destruir as máquinas, destruir os robôs. Eu acho que aquilo é magistralmente feito. Né? A câmera acompanha todo o movimento, com perfeição, com nitidez, e transmite isso, que é o importante no cinema, quer dizer, é a ideia do movimento, da ação que caracteriza o filme e que faz jus também a presença do instrumento, que é cinematográfico, e a sua mensagem, que é o movimento. Salviano, e você, que cenas você destacaria? É difícil precisar algumas. Essa que o Couto mencionou é uma delas. A outra... exatamente aquelas cenas em que, a despeito do filme ser expressionista, há uma diferença acentuada, por exemplo, entre o comportamento do ator principal, que faz o filho do senhor da metrópole, não é? E do pai. E também da admirável, maravilhosa, sensacional Brigitte Helm, que ela é realmente, que representa simultaneamente o aspecto do bem e do mal, o maniqueísmo do filme, um maniqueísmo que a gente aceita, exatamente pelo enredo, como ele é colocado. Então, uma das cenas mais extraordinárias para mim é quando o rapaz desce o porão, né, ao submundo, né, onde moram os operários, e, de uma maneira assim, muito ingênua, humanística demais, idealista, vai substituir aquele operário que estava marcando horas. Eu acho aquilo de uma beleza extraordinária, inclusive nos tratados, nas histórias do cinema, é uma das cenas, eles fotografam quase sempre aquela sequência. E para Jorge Monclar, você destacaria, assim, especialmente? O filme, dada a época que foi feito, ele realmente inovou uma série de coisas, né, que até hoje é utilizado. Mas tem coisas marcantes mesmo. Por exemplo, eu já tinha observado na primeira projeção que tinha visto há 5 anos atrás, que esse filme tinha a câmera na mão, que era uma coisa raríssima na época. A câmera já se movimentava bastante, tinham bons diretores, artesãos, que botavam a câmera em cima de um carrinho e acompanhavam a cena, mas nesse filme ele consegue inovar, quer dizer, ele cria uma certa instabilidade no espectador exatamente pela câmera na mão. No momento em que a menina, a Maria, se defronta com o gênio lá, com o inventor, que quer dominá-la para utilizar a sua alma para dentro do robô, né? Quando ela está com a vela na mão, aquela cena de perseguição? E de repente ele encurrala ela. Então tem toda uma perseguição ali que a câmera passa na mão. Eu chamei a atenção do Salviano. O Salviano, aliás, não tinha notado isso ainda, né? E ele me falou, poxa, eu nunca tinha notado isso no filme. Isso é uma coisa que é marcante, porque vai influenciar uma série de escolas. O próprio cinema americano, quando quis criar sensação em filmes de terror mesmo, sensações de instabilidade, ou do espectador participar dessa fuga, desse medo, colocar a câmera na mão. A câmera na mão. E isso se nota bem nessa sequência. Agora, tem uma coisa magistral... E nesta cena ainda, aquela iluminação, você acha que aquilo também acrescentou alguma coisa para o clima de terror? Não, isso é a coisa mais importante, talvez, da fotografia. É que ele consegue penumbras, ou seja, áreas que como se não tivesse iluminado. Pelo contrário, que a penumbra em cinema é a hora que se usa até mais luz, é os lugares mais difíceis de fazer em cinema, mesmo no cinema contemporâneo, cinemas de alto nível técnico, no cinema americano, ou cinema europeu, você vê que tem penumbras mal feitas, você sente que está tudo iluminado. E ali naquela caverna, você, apesar de ser estúdio, você sente que as áreas de pouca iluminação e as áreas de escuro mesmo, são muito bem feitas, porque aonde ela se desloca, você percebe. Há sempre um foco de luz, inclusive. E o foco de luz é aquela lanterna dele,
que acompanha ela, e quer dizer, que aumenta a dramaticidade, que você vai ver na série dos policiais, a série do trailer, né, americano, que você vai encontrar muito isso, o ladrão que vem perseguindo, você encontra sempre essa utilização dramática da luz. Mas o que eu queria chamar a atenção para a época é a cena da transferência da alma dela para o robô, que aqueles anéis, que aquilo é muito difícil de fazer. Atualmente não, porque você tem todo um sistema de laboratório muito mais complexo, muito mais aperfeiçoado. Mas naquela época era muito difícil realmente fazer aquilo. E você vê que até hoje James Bond usa, esses filmes de James Bond, você usa aqueles efeitos de raio laser, né, passando. Talvez na época nem existisse o raio laser, eu não sei, mas o fenômeno do raio laser, quer dizer, então isso eu acho sensacional. E seguido de uma fusão perfeita dela sobre ela mesma. Exato. Exatamente. Isso tem você nem percebe a passagem, quer dizer, magistral, né? Você parece que se impressionou com essa fusão, não é? Da Maria, quer dizer, do rosto da Maria para o robô. E o que mais também que impressionou você, assim, do ponto de vista formal? Exatamente. O filme é quase todo impressionante do ponto de vista formal, por isso cada um de nós deverá ter várias cenas para eleger. Agora, quase no início, quando os homens, os trabalhadores todos estão operando as suas máquinas, eles são vistos num plano geral, eles executam uma coreografia moderníssima, uma coreografia que hoje seria assinada por companhias como de Paul Taylor, Alvin Nicolais, tranquilamente, tranquilamente. Logo depois, pouco depois, quando a máquina, a grande máquina que está sendo alimentada, transforma-se numa boca devoradora para a qual convergem todos os operários, isso é grandioso. Nesse ponto, eu estou com o Mitry quando ele dizia que o filme deve ser observado, do plano para baixo, isto é, só no subsolo. Realmente, né, no subsolo estão as partes formalmente mais interessantes do filme. Muito embora nós possamos encontrar aspectos originalíssimos, inclusive na construção dos arranha-céus, todos em maquetes, tal, nos exteriores. E eu quero passar agora justamente para Jorge. Jorge, aquela arquitetura, quer dizer, em 1926 eles projetaram para o futuro viadutos, passarelas, tanta coisa conhecida nossa. O que você achou daquela arquitetura do filme? Bom, eu acho que ela é levar a um extremo que, de certa maneira, já existia naquela época. Né? Quer dizer, seria assim, uma visão de Nova York que já estava quase que inteiramente construída, como nós a conhecemos hoje, né? Com aqueles arranha-céus que a caracterizam, e isso é levado assim, ao extremo. Né? Quer dizer, é realmente uma prospecção, uma arquitetura prospectiva, mas não muito ousada, no sentido de que usa uma linguagem conhecida, né? Apenas faz com que ela se torne mais surreal, né? Por aumentar as dimensões, principalmente, né? E por desumanizar mais ainda do que normalmente as cidades americanas, quer dizer, as cidades principalmente americanas, né? Já têm de desumanidade no seu aspecto. Né? Bom, Lena, agora, você tinha comentado aqui durante o filme a respeito daquele paraíso em que os filhos dos senhores se divertiam. Exato. Eu gostaria que você falasse agora aqui. Um dos aspectos que me impressionaram muito no filme foram as sequências eróticas. Eu acho um filme muito erótico em certos momentos, muito bonitamente erótico em certos momentos. Essa é uma das sequências que eu achei interessante. Também, ainda dentro daquela sequência de perseguição, eu senti uma força de sensualidade naquilo, independentemente dos aspectos de perseguição para transformar em máquina, etc. Então, essa sequência inicial me chamou a atenção sobre esse ponto de vista. Né? Sobre a carga erótica? A carga erótica que passa através dessa cena e das demais sequências. Não pode ser esquecido nesse setor, né, a cena do sonho do Filho da Metrópolis, exatamente, onde Maria executa uma linda dança de seios nus ou quase. Exatamente. Mas também com Brigitte Helm tinha que ser, né? Eu achei essa sequência das danças realmente exatamente, excepcionalmente coreografadas. Magistrais. Falando desse negócio, eu me lembrou do negócio do filme que é importante. O filme trabalha
com narrativas paralelas, sempre. Sempre está acontecendo duas historinhas. Por exemplo, na igreja, ao mesmo tempo que eles estão ouvindo a voz de alguém que está encaminhando eles para uma nova posição, né? A Maria está falando dentro da igreja, paralelamente tem o dono da cidade, né? O patrão da fábrica, falando com o inventor. E dentro do filme todo, quase sempre é levado assim. Isso é uma coisa muito interessante do roteiro. Quer dizer, tem uma historinha linear que vai pelo filme todo, mas ele é sempre contado em dois tempos. Tem sempre duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que vai influenciar muito o cinema americano depois. Esse tipo de narrativas que vão logo adiante, assim, pequenos clímax que eles chamam. Você faz duas historinhas, se encontra, elimina uma ideia e continua a narrativa linear do filme. E aí também conotações de ambiência, né, claríssimas. Quer dizer, a igreja que você estava citando é uma delas, né? A igreja está sempre associada à pureza, está sempre associada ao coração, né, que Maria prega como o mediador, né, entre a força de trabalho e enfim, a força opressora e tal. Então, ela prega isso numa igreja. Ao final, né, essa tese vai ser demonstrada também dentro de uma igreja, né? Quer dizer, há várias conotações ambientais assim durante todo o filme. Não, eu queria só saber o seguinte, que faltam dois aqui a falar, e realmente queria que José Guilherme agora falasse o que mais o impressionou Dessa no filme. parte técnica ainda não foi mencionado, mas o filme tem uma pequena invenção que é realmente pioneira, que é a utilização conjunta de maquete e figuras humanas. Exatamente. Sim. Isso é um processo desenvolvido durante esse filme pelo Eugene Shuften, que depois diria também como Carl Freund, o fotógrafo para os Estados Unidos. As maquetes ali seriam dos edifícios, seriam de quê? Não, tem muitas maquetes. É uma conjugação, por exemplo, quando passam as pessoas... eles usam ao mesmo tempo, né? Quando passam as pessoas naquele viaduto e atrás tem os edifícios. Aquilo, e em primeiro plano, você vê maquete também. Isso quer dizer o seguinte, você tem um estúdio vazio, completamente vazio, com fundo preto, as pessoas passam em cima de uma passarela que existe. No primeiro plano da câmera, você tem algo construído ou com fotografia ou com madeira, tá? E no fundo você tem cenário realmente construído. Isso aí você coloca na imagem, você tem a impressão que se construiu um imenso cenário. E às vezes as maquetes são mínimas e a fotografia é mínima. E o Shuften, ele foi um dos criadores que trabalhou depois no projeto da Bela e a Fera. Não sei se vocês se lembram do Cocteau? Do Cocteau. Ele utiliza esse processo, ele passa para o grande aluno dele, Henri Alican, que é um grande fotógrafo europeu e é fotógrafo do Lose também. É, o fotógrafo de Meyerling. Impressionante, quer dizer, isso. Diretor também. Essa inovação depois vai fazer escola na Europa também. E o que mais você viu, José Guilherme? Bom, isso aí, entre outras coisas, isso é um... Bom, para mim esse filme é pai do nazismo, como já foi dito aqui, pai do science fiction, é pai do 2001, inclusive o 2001 para mim é o maior filme de ficção científica, digamos assim, da história do cinema. Mas é ficção científica ou futurologia? Alguém levantou isso durante o filme, né? Bom, para mim, quer dizer, uma coisa estaria dentro da outra. E aquele cientista que perde a mão teria alguma relação com o Doutor Fantástico? Que também tinha uma mão? Tem, claro. Os dois são paradigmas, assim, do cientista louco, que é uma das figuras que o gênero explorou a partir desse filme durante até hoje, né? Basta ligar a televisão. Então, nesse sentido, o Metrópolis é também o pai do 2001, até pelo fato da história se passar no ano 2000, que é quase 2001. 2001 é, nesse processo de utilização de maquetes e figuras humanas, o que se fez até hoje, mesmo hoje, 10 anos depois, nada foi feito de mais adiantado, né? Bom, e para Aristóteles Rodrigues, finalmente, né, Aristóteles? Estava aí doido para falar. Estava, principalmente para dizer que eu senti o puxão de orelha amigável que o Salviano me deu, quando disse que esse filme é pré-nazismo, mas o Zé Guilherme me socorreu aqui, né? O filme, inclusive, foi visto por Hitler e Goebbels, né? E devem ter gostado muito. Gostaram muito, convidaram o Fritz Lang para ser cineasta do porque terceiro eu Reich. acrescento um dado histórico a isso aí. Em 1926, quando esse filme é feito, a Revolução Russa tem 10 anos. E a Revolução Russa não é nada mais do que a vitória do proletariado sobre a classe rica, sobre a classe dominante. Esse filme prega exatamente uma jamais predominância do proletariado.
Ao contrário, o proletariado vai continuar esmagado, terá um aumento de 10% de salários, provavelmente, e as casas reconstruídas, e pagarão em 30 anos a reconstrução das casas, e tudo ficará como dantes, sendo que a mocinha entra de Cinderela. Entra de parceria. Lena, você aqui, você é mulher, então eu vou pedir agora a sua opinião especial. Os outros todos também vão poder opinar, é claro. Você acha que aquela... Eu sei que ela pregava conciliação. Você acha aquilo totalmente condenável ou você vê alguma coisa de aproveitável naquela primeira atitude? Inteiramente condenável, não, né? Mas absolvível também não. Eu fico com a segunda feição da Maria. Eu também. Você também, né, Tati? Aquela feição conciliadora que ela tem é uma feição muito reacionária, né? Ela é muito conservadora, né? Então eu fico realmente com o alter ego dela, né? Explodindo na fogueira, aquela coisa toda, mas eu ainda acho que é a figura de contestação. Como ação, sim, mas a ação mal dirigida, como a dela só de destruição, você faria alguma modificação agora naquela segunda atitude ou não? Eu acho o caos ótimo. Você acha? Acho o caos ótimo. Faz o caos e começa de novo. Bravo, eu também acho isso. Francisco Pedro. Eu ia fazer aqui uma observação, sim. O Zé Guilherme citou um fato realmente histórico, politicamente verdadeiro, que é o convite do Hitler a Fritz Lang para que permanecesse na Alemanha e fizesse cinema no nazismo. Apenas para fazer justiça na memória do Fritz Lang, que já morreu, ficou faltando dizer que o Fritz Lang não aceitou. Não aceitou e deixou até a Alemanha. No mesmo dia. O que poderia ocorrer é ficar no ar da impressão de que em outras obras o Fritz Lang teria aderido, não é? Àquele governo que se instalou na Alemanha. Não é exato. Sua mulher, entretanto, a roteirista do filme, permaneceu e enlouqueceu após a guerra. Permaneceu e ele se separou dela. Acho que cabe citar a opinião do próprio Fritz Lang sobre esse filme. Né? O Fritz Lang realmente acha o filme reacionário, reconhece que é um filme brilhante, mas não é o filme favorito dele. Ele prefere Amy, o Vampiro de Düsseldorf, que, no entanto, é um filme que tem alguns pontos em contato com o Metrópole. Mas, de qualquer forma, quer dizer, embora o Fritz Lang veja o filme como reacionário, quando ele esteve aqui, foi em 1969, né? No Festival do Cinema, Exato. Jantou até uma noite na casa do Zelino, jantou. O Fritz Lang era realmente uma figura. Todo grande diretor, todo festival deve ter sempre um diretor com o olho coberto. Bom, mas o Fritz Lang é um homem com uma história de cinema extraordinária para contar. Ele hoje vê, porque hoje é fácil se ver um filme de 26, até o próprio autor enfocar assim, como reacionário à sua própria obra, né? Provavelmente em 1926, ele, ao dar aquele desfecho, ele talvez tenha achado até que a conciliação, já no período da Revolução Comunista na Rússia, tinha 9 anos, 17, né? O filme é de 26, é isso, né? 10 anos. Tinha 10 anos. O Fritz Lang, talvez aquilo, na ocasião, na Alemanha, tivesse sido um evento, até considerado um filme capaz de mexer com a própria sociedade, que não admitia sequer, né, que a cidade de baixo, simbolizando, né, pudesse agredir a cidade de cima. Já a conciliação final seria uma decorrência de uma coisa impossível, que ele, Fritz Lang, entretanto, apresentou em 1926. Quer dizer, eu não acho totalmente... Você sabe, nessa linha de paradoxos... seja conformista, hein? Nessa linha dos paradoxos em torno de Metrópole, é curioso citar um também, a opinião de H.G. Wells, que é um dos grandes escritores de ficção científica. O Wells viu esse filme e considerou o filme mais tolo que ele viu em toda a vida dele. Mas eu não tenho ideologia. Bom, eu presumo que as duas coisas conjugadas, né? Agora, é curioso que uma das grandes noveletas de Wells, A Máquina do Tempo, também seria uma espécie de predecessora de Metrópole, porque a Máquina do Tempo tem a divisão de duas castas, né? E divisão física, inclusive, uma em cima, outra embaixo, né? Que é uma das coisas que nesse filme também são proféticas. Entretanto, deve-se admitir que a visão do Lang do ano 2000, nesse caso, é uma visão estritamente alegórica. O filme é todo alegórico. Exatamente por isso o filme é muito mais futurista, não é, do que propriamente uma ficção científica. Já a obra magnífica de H.G. Wells ela procura ser mais uma visão realista, não é, do futuro. Então, obviamente, não é, mesmo nos momentos mais
aspas, realistas do filme do Lang, quando há os aviões voando em tom da cidade e aquelas passarelas monstruosas, tudo aquilo, obviamente, é alegórico, tal como é alegórica a divisão do Estado em diferentes níveis, onde uma classe permanece num nível e outra classe permanece no outro. Talvez essa tenha sido a restrição do Welles ao filme. Queria saber o seguinte, Salviano, você falou aí logo no início, muito indignado, que o conteúdo seria odioso. Para mim é. Agora eu queria que você explicasse melhor. Eu acho que foi abordado suficientemente essa divisão de classe e com uma possível, na realidade impossível, quem era aquele conciliação. mediador que a Maria pedia? Quem seria? Porque havia ali o barbudo, aliás, muito classicamente barbudo, né? Sim, sim. Seria o operariado, seria o trabalhador. Só que aquele líder dos trabalhadores me lembra muito o Lula. Me parece até um pouco esse Lula. Exatamente, é o Lula. É o que foi dito durante essa... Eu discordo, eu lavro aqui meu protesto. Não, eu digo que parece fisicamente. Parece. Tem a barba e o peso, o biotipo. Fisicamente. Bem, mas Salviano estava falando aqui. Não, eu acho que o mediador, na verdade... Quem seria o mediador? O mediador daquela Maria Angelical, que, por sinal, rigorosamente foi copiado por De Mille 5 anos depois, ou 6, não, em 32, quando ele fez o sinal da cruz. Exato. Há uma sequência absolutamente idêntica, sabe? A Nas doutrinação catacumbas, de Maria. Elissa Landi, não pregando, mas como uma das cristãs, um velhote lá que pregava, sabe? Eles iam mesmo ser entregues aos leões e pregava aquela coisa, sabe? A cordura. Muito cristã, a cordura total, absoluta. Te dá um bufetão na direita, você entrega à esquerda, sabe? Eu, por exemplo, não faço isso. Quando me dão um bufetão na direita, eu viro a limária, fico de 4 pés e uso coices. Pois bem, isso me revolta profundamente. Mas quero mostrar, inclusive, essas duas coisas que se aliam. Formalmente, o filme, como nós vimos, serviu, foi tão inovador que serviu para cópias inúmeras até hoje. Bom, mas sintetizando, o que é odioso, na verdade, é duas coisas. O maniqueísmo que a fita parece pregar até um determinado momento, e no final ele pretende que a conciliação de classes, que é uma balela,